Muitas pessoas vivem confundindo sua essência com as vozes externas que foram absorvidas ao longo da vida. Desde cedo, ouvindo os julgamentos, críticas e crenças que moldam uma visão de mundo limitada. Crenças que não são nossas, mas que, repetidas silenciosamente dentro de nós, acabam criando a realidade que vivemos. A maior parte do sofrimento humano, como diria Eckhart Tolle, vem dessa identificação com pensamentos herdados e inconscientes. Quantas vozes moram dentro da sua cabeça? Quantas frases você repete sem nem perceber? Quantas ideias sobre quem você é foram plantadas sem que você sequer tivesse a chance de questionar? A verdade é que a maioria das pessoas vive uma vida inteira dentro de uma prisão invisível. Uma prisão feita de palavras, julgamentos, comparações, exigências e verdades emprestadas. A gente nasce puro, com a alma livre, mas logo começam os moldes. Você é teimoso demais. Você tem que agradar. Você precisa vencer na vida. Você só é digno se for aprovado. E assim, pouco a pouco, sem perceber, a gente vai se afastando da nossa essência. Vai se esquecendo de quem realmente é. Vai trocando a verdade interior pelo barulho do mundo lá fora. Sabe aquele silêncio que às vezes você sente? Aquela intuição lá no fundo que diz: isso não sou eu. Pois é, esse é o chamado da sua essência tentando acordar você. Mas a mente grita mais alto. A mente condicionada, programada, educada para sobreviver, ela carrega a voz da mãe, do pai, da escola, do chefe, da igreja, da sociedade. Ela repete como um disco arranhado tudo o que você ouviu ao longo da vida. E o pior, ela te convence de que você é essa mistura de vozes, mas não é. Como diz Eckhart Tolle, o sofrimento humano nasce dessa identificação cega com os pensamentos. Pensamentos que não foram escolhidos por você, mas que atuam como leis internas. Leis que moldam sua visão, suas decisões, sua autoestima, seu jeito de se relacionar com o mundo. E o resultado disso? Um vazio difícil de explicar. Uma angústia silenciosa. Uma sensação de que tem algo errado, mas você não sabe exatamente o que. E então você corre, se ocupa, se distrai, se sabota, tenta se preencher com conquistas, com aplausos, com qualquer coisa. Mas o buraco continua ali. Por quê? Porque você está tentando resolver um problema do espírito com soluções da mente. Está tentando curar uma ferida da alma com o remédio da performance. E isso nunca vai funcionar. A transformação começa quando você para. Quando você se dá a chance de observar o que acontece aí dentro com honestidade. Quando percebe que aquilo que você repete internamente nem sempre é verdade, e que, na verdade, muitas dessas frases foram absorvidas por repetição, não por consciência. Você não é suficiente. Você tem que se sacrificar para ser amado. Você só será feliz quando chegar lá. Quantas dessas ideias vivem em você sem que você nunca tenha parado para perguntar: mas será mesmo? Essa pergunta, simples e poderosa, pode ser o início da sua libertação. Porque a libertação verdadeira não acontece quando tudo ao redor muda. Ela acontece quando a lente com a qual você enxerga a vida muda. Quando você deixa de acreditar automaticamente no que sua mente repete e começa a escutar algo mais sutil, mais calmo, mais verdadeiro. Algo que sempre esteve aí, só esperando você fazer silêncio. É aí que mora a essência. Ela não grita, ela não disputa, ela não exige. Ela apenas está, presente, tranquila,
viva. Mas para acessá-la é preciso coragem. Coragem de questionar o que foi imposto. Coragem de olhar para dentro e assumir a responsabilidade por se libertar. Coragem de dizer: chega, agora eu escolho voltar para mim. Não é fácil, porque a mente vai resistir. Ela foi treinada para te proteger, mesmo que isso signifique te manter preso no medo. Mas saiba, você não está sozinho. Essa jornada é de muitos. E quanto mais pessoas despertam, mais luz se acende nesse mundo que vive adormecido. Talvez você esteja ouvindo essas palavras num momento crucial. Talvez você nem saiba por quê, mas algo dentro de você foi tocado. Se foi, escute. Não corra de novo para a distração. Fica um pouco mais. Respira. Observe os pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Você não é eles. Você é o céu. E é nesse céu silencioso que a sua verdade se revela. Uma verdade que não depende da aprovação dos outros. Uma verdade que não grita, mas transforma. Uma verdade que te lembra, com doçura, você não veio aqui para se encaixar. Você veio para ser quem você é. E esse quem você é não se define com palavras, não se limita a rótulos, não se mede com conquistas. É presença, é consciência, é vida fluindo. Simples assim e profundo assim. Então, que tal parar um instante agora mesmo, fechar os olhos e se perguntar bem baixinho: essa voz que fala dentro de mim, sou eu ou é o eco de algo que me ensinaram? Essa pergunta pode ser incômoda, mas ela abre uma porta. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma porta aberta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto. Pronto para se lembrar, pronto para se libertar, pronto para voltar para casa, a casa que mora dentro. E a partir daqui, a gente caminha junto, desconstruindo, desaprendendo, desfazendo as amarras, até que sobre apenas o essencial, o que é seu de verdade e que ninguém mais pode tirar, porque isso é você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Sabe qual é uma das maiores dores que alguém pode sentir? É a dor de não se ouvir mais, de se trair um pouquinho todos os dias, de engolir a intuição só para agradar, de sufocar a própria verdade por medo do que os outros vão pensar. Isso corrói por dentro. E o mais cruel é que essa dor não aparece de uma vez. Ela chega devagar, disfarçada, num cansaço que não passa, numa vontade de sumir, num desânimo sem explicação. E de repente, a pessoa se vê ali, parada, com uma sensação estranha de que perdeu a si mesma e não sabe mais como voltar. Mas como isso começa? Geralmente, começa quando a gente dá mais importância ao olhar de fora do que à voz de dentro. A gente pergunta para o mundo o que é certo, o que é bonito, o que é sucesso, e esquece de se perguntar: o que faz sentido para mim? O problema é que quando você se afasta da sua verdade, nada mais encaixa. Você pode até ter um bom emprego, uma boa aparência, fazer tudo certo, mas por dentro, algo sempre estará fora do lugar, porque você não está vivendo o que veio viver. Você está representando um papel, e esse papel pode até ganhar aplausos, mas custa caro, custa a sua paz, custa a sua alma. A mente, quando não é observada, vira um gravador desgovernado.
Ela repete frases antigas como se fossem suas, mas não são. São os ecos da infância, da escola, do julgamento que você recebeu quando ousou ser diferente. E a mente acredita nessas vozes. Não posso errar. Não sou bom o suficiente. Preciso me provar o tempo todo. Se eu for eu mesmo, vão me rejeitar. E aí vem o conflito. Porque uma parte de você quer se expressar, quer criar, quer amar, quer dizer não, quer ser livre. Mas a outra parte, a que foi domesticada, quer agradar, quer pertencer, quer ser aceita. E nessa briga interna, você se paralisa. Você deseja, mas não acredita. Você sente, mas duvida. Você se vê, mas não se reconhece. E isso te coloca num estado de escassez. Não só escassez financeira, mas escassez de confiança, de coragem, de brilho, de entusiasmo. A vida vira uma repetição cinza. Você acorda, cumpre obrigações, tenta fazer o melhor, mas vive no modo sobrevivência, quando na verdade nasceu para viver no modo presença. E sabe o que é mais triste? É que isso acontece com tanta gente. Pessoas incríveis, com talentos únicos, com uma luz própria, mas que se diminuem para caber, que se apagam para não incomodar, que se adaptam tanto ao que os outros esperam, que esquecem como é se ouvir de verdade. Mas e se, só por hoje, você parasse um pouquinho, fechasse os olhos e perguntasse: o que eu sinto? O que eu quero? O que faz sentido para mim? Talvez a resposta não venha de imediato. Talvez tenha muita bagunça mental por cima, mas a verdade está aí, esperando você voltar para ela. Ela nunca foi embora. Foi você que se afastou, tentando ser o que esperavam. E o mais bonito é que, quando você se reconecta com sua verdade, tudo começa a fluir de novo. As ideias vêm com mais clareza, as decisões ficam mais leves, as relações ficam mais autênticas. Você começa a sentir prazer em simplesmente existir, sem precisar se provar, sem precisar pedir permissão para ser quem é. É como se o corpo relaxasse, a alma sorrisse e a vida dissesse: agora sim, você voltou para casa. Mas não se engane, esse caminho exige coragem. Coragem para decepcionar expectativas. Coragem para dizer não ao que não ressoa. Coragem para bancar o seu sim, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda. Só que essa coragem é libertadora. Ela te devolve o eixo, te tira do automático, te devolve o poder de escolha. Porque viver a partir da sua verdade não é egoísmo, é um ato de amor, amor próprio, amor à vida, amor ao todo. Pessoas conectadas com a própria essência não competem, não fingem, não julgam, não precisam da aprovação alheia o tempo todo. Elas têm uma presença que inspira, não porque querem aparecer, mas porque são inteiras. E ser inteiro é o que o mundo mais precisa agora. Você não veio para ser metade. Você não veio para agradar plateias invisíveis. Você veio para se expressar com verdade, com simplicidade, com presença. E se, até hoje, você tem vivido mais pelos outros do que por si mesmo, não se culpe. Você só estava tentando sobreviver com as ferramentas que tinha. Mas agora você tem uma nova escolha. E essa escolha começa com um gesto simples: se escutar. Pode parecer pouco, mas muda tudo, porque quem se escuta se encontra, e quem se encontra não aceita mais viver se traindo. Então, respira fundo, volta para dentro e lembra: a sua verdade não precisa de justificativa, ela só precisa de espaço. Dê esse espaço a você, dê esse presente
e veja o que acontece quando a sua vida começa finalmente a ser vivida por você. Você já parou para pensar que talvez tudo que você está buscando lá fora já esteja dentro de você, só esperando ser ativado? A paz que você procura, a segurança que você deseja, a liberdade que tanto sonha, não estão nas mãos dos outros, nem no dinheiro, nem no sucesso, nem na aprovação alheia. Estão na reconexão com aquilo que você é de verdade. Mas a gente se acostuma a mendigar migalhas de amor porque esqueceu que é feito de amor. A gente corre atrás de reconhecimento porque esqueceu que já é valioso só por existir. A gente se distrai com metas, status, redes sociais, comparação e não percebe que está apenas fugindo do único lugar onde a transformação acontece de verdade. O agora. Esse instante silencioso em que não há máscara. Só você, inteiro, nu de conceitos, presente, vivo. E é nesse espaço que a cura acontece, porque é nesse silêncio que você começa a enxergar o que está ferido, o que está pronto para ir embora, o que nunca foi seu, mas você carregou por lealdade ou por medo. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo um nó na garganta, uma vontade de chorar. Não foge disso não. Esse choro pode ser o corpo dizendo: obrigado por finalmente me ouvir. Chorar não é fraqueza, é limpeza. É o ego cedendo espaço para a alma respirar. E talvez, só talvez, você esteja num daqueles momentos da vida em que tudo parece travado. Nada anda, nada flui, tudo pesa. E você pensa: o que eu estou fazendo de errado? Mas e se não for erro? E se for convite? Convite para parar de lutar contra e começar a escutar o que essa fase da vida está querendo te mostrar. Às vezes, o que chamamos de crise é apenas o colapso daquilo que já não serve mais. É a alma dizendo: chega de sobreviver, eu quero viver. E viver de verdade exige presença. Exige dizer sim para você, mesmo que o mundo diga não. É entender que você não precisa de mais uma técnica, nem de mais uma fórmula mágica. Você precisa de verdade, de silêncio, de se reconectar com o que é essencial. E o essencial é simples. É a sua respiração, é a sua sensação interna, é a coragem de ser honesto consigo mesmo. Mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando bagunça tudo por fora. Porque às vezes, para organizar por dentro, é preciso desorganizar por fora. E isso assusta, mas também liberta. Você não precisa mais se encolher para caber, nem se esconder para ser aceito, nem se calar para não incomodar. A sua alma não veio para ser invisível. Ela veio para brilhar com autenticidade. E sabe o que acontece quando você começa a viver assim? Você inspira os outros a fazerem o mesmo. Porque presença contagia. Verdade atrai. E quando uma pessoa desperta, ela acende luz ao redor, mesmo sem dizer uma palavra. O mundo não precisa de mais gente se encaixando. O mundo precisa de gente desperta. Gente que vive o que acredita, que escuta a própria intuição, que sabe a diferença entre sucesso e propósito, entre fama e verdade, entre barulho e essência. E talvez tudo isso que você está vivendo seja exatamente o que vai te conduzir de volta para você. Não resista, não lute, não fuja. Respira. Aceita. Escuta. E confia, porque há algo maior conduzindo tudo. E esse algo maior não está lá fora.
Tá dentro, em silêncio, te chamando de volta para casa. Não precisa entender tudo agora. Não precisa resolver tudo de uma vez. Só precisa dar um passo. E esse passo é dizer: eu me escolho. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem saber como vai ser. Porque quando você se escolhe, a vida se reestrutura ao seu redor. As peças começam a se encaixar. As respostas começam a surgir. E o que parecia impossível começa a se abrir com leveza. Não é mágica, é presença. Você volta a viver com o coração, com propósito, com verdade. E tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de olhar para ele. E quando a sua visão muda, a sua realidade muda também. Por isso, feche esse ciclo com consciência. Não é o fim, é um recomeço. Um recomeço onde você volta a ser o autor da sua história, onde você para de repetir roteiros que não são seus e começa a escrever novos capítulos, mais sinceros, mais livres, mais seus. Não se trata de se tornar alguém diferente, mas de lembrar quem você sempre foi. Por trás de todos os personagens, por trás de todas as histórias, você é mais do que te disseram, mais do que você acreditou, mais do que o mundo quis que você fosse. Você é vida pulsando, consciência desperta, presença em movimento. E esse despertar começa agora, no instante em que você diz: eu volto para mim. E se você ouviu tudo isso com o coração aberto, saiba, você já começou a voltar. Chega uma hora em que continuar do jeito que está dói mais do que mudar. Acordar todos os dias se arrastando, obedecendo a padrões que nem fazem mais sentido. Dizer amém para ideias que você nem sabe de onde vieram. Viver como se tivesse assinado um contrato invisível com medo. Tudo isso cansa, pesa, adoece. E é nesse ponto que nasce o chamado por uma reforma interna. Mas atenção, não é uma reforma de aparência. Não é pintar a parede de fora enquanto o alicerce de dentro está rachado. O que o autor propõe é um recomeço profundo, um realinhamento com aquilo que você é, um reencontro com a sua própria lei. Sim, a sua própria lei. Porque em algum ponto do caminho você aprendeu que precisava seguir leis externas, que precisava se encaixar no que os outros diziam ser certo, e foi esquecendo que, no fim das contas, quem define a sua experiência é você. E isso não é papo motivacional barato, é responsabilidade espiritual, porque o que você acredita com o corpo inteiro se manifesta. Aquilo que você sente como verdade cria forma, não por mágica, mas por vibração, por frequência, por alinhamento interno. Veja bem, não é o pensamento superficial que cria, não é dizer eu sou rico e continuar sentindo escassez que vai mudar a sua vida. Não é repetir mantras enquanto por dentro ainda habita a dúvida, o medo, a negação. O universo não responde às palavras, responde à energia por trás delas. É o pensamento encarnado que transforma, o pensamento que desce da mente para o coração, que passa pelo corpo, pela pele, pelas entranhas. O pensamento que vira postura, que vira atitude, que vira escolha diária. Isso é fé encarnada. E a fé encarnada move montanhas. Não por superstição, mas por presença. Porque quem acredita de verdade vive diferente, anda diferente, fala diferente, vibra diferente.
Mas para chegar nesse lugar, é preciso coragem. Coragem para revisar as crenças, coragem para admitir que muitas das verdades que você carrega não são suas. Foram herdadas, impostas, absorvidas. E tudo bem, você fez o melhor que podia com o que tinha. Mas agora você pode escolher de novo. E escolher de novo exige olhar para dentro com honestidade e se perguntar: no que eu realmente acredito? O que eu venho reafirmando todos os dias com minha postura, meu olhar, minha energia? Será que você acredita, no fundo, que merece uma vida leve? Ou ainda se sabota com a ideia de que só é digno se sofrer muito? Será que você acredita que pode ser abundante? Ou ainda carrega culpa quando pensa em receber? Será que você acredita que pode ser amado sendo você mesmo? Ou ainda acha que precisa agradar, se adaptar, se esconder? Essas perguntas são incômodas, mas são libertadoras, porque o mundo interno só muda quando você olha para ele com sinceridade, sem filtros, sem justificativas, sem máscaras. E nesse processo, algo começa a se reorganizar. A velha estrutura começa a desabar. Não por punição, mas por limpeza. Tudo que não é verdade cai. Tudo que foi sustentado só pelo medo desmorona. E no meio do caos, uma nova fundação começa a ser construída. Uma fundação feita de presença, de autenticidade, de fé real. Aquela feita e não precisa gritar, porque está viva em cada gesto. Essa é a verdadeira reforma. É o momento em que você assume que você é a lei. Não a lei dos outros, mas a sua. A lei da sua consciência. A lei do seu sentir. E quando isso acontece, tudo muda, porque você começa a caminhar com uma coerência que antes não existia. Você para de negociar com a própria verdade e começa a viver com alinhamento, com clareza. Você diz sim com o corpo inteiro e diz não com tranquilidade. Você não precisa mais provar nada, porque sua vida vira a própria prova. E sabe o que vem depois disso? Vem a leveza. Não a leveza falsa de quem finge estar bem, mas a leveza real, de quem parou de lutar contra si mesmo. Você já não depende tanto das circunstâncias, porque a sua raiz está plantada dentro. E mesmo que ventos soprem, você não se dobra por qualquer coisa. Você se torna seu próprio chão. E aí as coisas começam a acontecer. Não porque você correu atrás com desespero, mas porque você virou ímã do que é compatível com a sua nova frequência. Você não precisa mais mendigar migalhas, porque agora você caminha com a abundância interna. E o mundo responde. Responde com encontros inesperados, com portas que se abrem, com pessoas que vibram na mesma nota que você. Porque quando você muda por dentro, a realidade ao redor não tem outra opção a não ser se reconfigurar. Mas tudo começa dentro, na sua disposição de reconstruir a sua base. Não com pressa, mas com presença. Um tijolo por vez, uma crença de cada vez, um novo olhar por vez. E o tempo não é o problema. O problema é continuar construindo sobre o que já não sustenta mais. Então, que tal parar um instante agora? Olhar para a sua vida com honestidade e perguntar: essa realidade que eu vivo hoje está refletindo a fé que eu quero ter? Ou está apenas espelhando os medos que me ensinaram a carregar? Se a resposta doer, agradeça, porque a dor, quando bem usada, é ponte. Ela te leva para um novo lugar,
desde que você aceite atravessá-la com coragem. E se você fizer isso, se você realmente decidir viver de acordo com sua verdade encarnada, nada poderá impedir o seu florescimento, porque quem se alinha com a própria essência não precisa mais forçar a vida. A vida flui. Tem uma hora na vida em que a gente para de apontar o dedo e começa a apontar o espelho, porque cresce dentro da gente uma certeza que talvez nem tenha palavras, mas que grita silenciosamente: chega, não dá mais para viver me sabotando. Esse é o início da responsabilidade radical. Não é culpa, não é peso, é um chamado. Um chamado para parar de terceirizar o que sente, o que vive, o que colhe. Porque sim, muita coisa parece vir de fora. O desemprego, a rejeição, o abandono, a crítica. Mas se a gente não se vitimiza e se coloca como observador sincero da própria jornada, começa a enxergar um padrão. E esse padrão tem a nossa energia impressa. A verdade, mesmo que desconfortável, é que tudo que se manifesta do lado de fora começou como uma vibração do lado de dentro. Às vezes, um pensamento alimentado por meses, uma crença repetida desde a infância, uma postura inconsciente de autossabotagem, um medo escondido atrás de um sorriso. E é aí que entra o ensinamento de Eckhart Tolle. Ele diz com clareza: as circunstâncias não são causas, são efeitos. Efeito do que a sua consciência está afirmando como verdade. Efeito do que você está reforçando com seus pensamentos, com seus sentimentos, com sua atenção. Mas, atenção, isso não é para gerar culpa, é para gerar poder. Porque se foi você que, em alguma camada interna, criou, também é você quem pode descriar. Também é você quem pode escolher outro caminho. Mas para isso é preciso um passo essencial: observar a mente. E aqui não estou falando de se tornar um monge ou fazer retiro no Himalaia. Estou falando de algo que qualquer um pode fazer, no meio da correria, no meio da bagunça, um instante de pausa, de presença, de olhar para dentro e dizer: esse pensamento que estou tendo agora me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Só essa pergunta já começa a transformar tudo, porque a maioria dos pensamentos que nos sabotam só tem força porque nunca foram questionados. Eles rodam ali dentro como verdades absolutas, e a gente vai acreditando, vai obedecendo, vai se limitando, sem perceber que está servindo a uma mentira. Você pensa: eu não sou capaz. E o corpo acredita. Você pensa: as coisas nunca dão certo para mim. E o universo responde. Mas quando você começa a observar a mente, algo muda. Você se separa do pensamento e entende que ele está ali, mas não é você. Você pode pensar algo e ainda assim escolher não acreditar. Você pode sentir medo e ainda assim caminhar. Você pode ouvir a velha voz dizendo que não vai dar certo e responder: obrigado pela opinião, mas agora eu sigo outra verdade. Isso é liberdade. E a liberdade começa quando você para de dar poder ao que te diminui. Quando você deixa de ser passageiro e assume o volante da própria consciência. A mente, sozinha, vai sempre puxar você pro velho, porque ela ama o conhecido, mesmo que seja doloroso. Mas você não é a mente. Você é quem observa a mente. E essa simples mudança de lugar muda tudo. Você deixa de ser refém
e passa a ser criador. Criador da sua energia, do seu estado, da sua postura diante da vida. E com o tempo, isso se reflete nas circunstâncias. Você começa a atrair outras situações, outros encontros, outras oportunidades. Não por acaso, mas porque você mudou o ponto de emissão. Como uma estação de rádio. Você muda a frequência e o que chega até você muda também. Mas tudo começa aí, dentro, na sua decisão de não mais validar o que te diminui. Porque pensamento não é decreto. Sentimento não é sentença. Eles são só passagens. E você é o espaço que observa essas passagens. Quando você entende isso, o jogo muda. Você não luta mais com a vida. Você não briga mais com os outros. Você se responsabiliza pela sua vibração e cuida da sua consciência como quem cuida de um jardim. Você arranca as ervas daninhas, cultiva novas sementes e tem paciência para esperar florescer, porque não é da noite para o dia, mas é real. A cada vez que você escolhe não acreditar naquele pensamento destrutivo, você enfraquece o velho padrão. A cada vez que você escolhe responder com presença, em vez de reação, você quebra um ciclo antigo. E aos poucos, o mundo começa a refletir essa nova postura. Você começa a viver mais leve, mais lúcido, mais inteiro. E o mais bonito é que isso independe de religião, de formação, de status. É acessível a todos, porque todos nós temos o poder de observar a própria mente e de escolher em qual voz vamos acreditar. O sofrimento só se mantém quando a gente colabora com ele, quando a gente sustenta a velha história como sendo a verdade. Mas existe uma verdade maior, e essa verdade mora no silêncio entre um pensamento e outro, no espaço onde você sente que, por trás de tudo, você está aqui, inteiro, vivo, presente. Esse lugar é onde nasce a transformação. E ela não depende de ninguém, só de você. Outro ponto importante é o resgate do prazer, da admiração e da leveza. Ao invés de invejar o sucesso alheio, o autor convida a reconhecer no outro um reflexo daquilo que também podemos ser. A inveja negativa se dissolve quando transformamos comparação em inspiração. Isso abre a mente, eleva a vibração e aproxima a realização. É um gesto espiritual e prático ao mesmo tempo. Você já reparou como o ser humano, quando não está desperto, tem o costume de admirar em segredo e criticar em voz alta? É como se houvesse uma dificuldade em simplesmente reconhecer a beleza do outro, sem transformar isso em peso, sem transformar isso em comparação. E aí nasce um veneno sutil, um desconforto que vai se enroscando por dentro, a tal da inveja. Mas não estou falando daquela inveja escancarada, maldosa. Estou falando da outra, da silenciosa, daquela que aparece disfarçada de piadinha, de desdém, de distanciamento. Você vê alguém florescendo e, em vez de sentir alegria, sente incômodo. Não porque o outro te fez mal, mas porque, sem perceber, ele tocou num lugar seu que está adormecido. E isso dói. Porque quando a gente se afasta da própria essência, qualquer lembrança daquilo que poderíamos ser machuca. É como olhar para uma janela escancarada e lembrar que você trancou a sua. Mas aqui vem um ponto transformador. Você pode escolher ver o brilho do outro como um espelho e não como uma ameaça. O sucesso de alguém pode ser a prova viva de que você também pode chegar lá. Não do mesmo jeito, não com o mesmo caminho, mas com a mesma força, com a mesma centelha, com o mesmo direito. A inveja negativa nasce da sensação de separação.
da crença de que existe escassez, de que se o outro tem, então eu não posso ter. Mas isso é ilusão. A vida não é um jogo de cadeiras, onde só há espaço para alguns. A vida é abundante, e quanto mais gente desperta, mais portas se abrem. Transformar comparação em inspiração é um gesto de maturidade espiritual. É você olhar para alguém e dizer em silêncio: obrigado por me lembrar do que também vive em mim. E nesse momento, algo muda dentro de você. A mente se expande, o coração se abre, e a energia começa a se alinhar com aquilo que você deseja viver. Porque invejar é vibrar na escassez, é emitir para o universo: eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Mas admirar é vibrar na permissão. É declarar com a alma: isso também é possível para mim. E essa mudança sutil muda tudo. É como sair da contração e entrar no fluxo. Você para de se fechar e começa a se abrir. E o universo responde. Porque a sua vibração deixou de ser de resistência e passou a ser de acolhimento. Mas para isso, é preciso resgatar o prazer de viver. É preciso reaprender a se admirar, a se encantar, a se alegrar com as coisas simples, porque quem se alegra com o que vê fora, está em paz com o que sente dentro. E essa paz, essa leveza, esse prazer em existir, é o solo fértil onde a manifestação floresce. Você já viu como uma criança pequena reage quando vê algo bonito? Ela sorri, ela aponta, ela compartilha. Ela não tem vergonha de dizer uau. Ela vibra, sem medo, sem vergonha. Aí vem a pergunta: em que momento você perdeu esse brilho nos olhos? Em que ponto da sua história você começou a achar que se admirar é bobo? Que sentir prazer é supérfluo? Que celebrar as conquistas alheias é se diminuir? Talvez tenha sido quando te ensinaram que a vida é competição, que é um contra o outro, que para vencer, alguém precisa perder. Mas isso não é verdade. A verdadeira espiritualidade não separa, ela une. Ela reconhece no outro a mesma luz que habita em mim. E quando eu vejo alguém brilhando, eu celebro, porque sei que isso acende o caminho para todos. E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Não tem como criar uma vida abundante com o coração amargo. Não tem como viver realização com os olhos em guerra. É preciso abrir espaço interno para que a vida floresça. E isso passa por ressignificar o modo como você vê o outro. Então, da próxima vez que você se pegar sentindo aquele incômodo ao ver alguém prosperar, para, respira e se pergunta: o que essa pessoa está despertando em mim que eu ainda não honrei? Talvez seja um talento esquecido, uma coragem que você deixou de lado, um desejo que você engavetou. Em vez de fugir desse incômodo, mergulha nele com consciência e transforma ele em impulso. Sim, impulso, porque quando você entende que o brilho do outro não te apaga, mas te lembra da luz que você também tem, você deixa de se esconder e começa a se permitir. Permitir-se sentir prazer, permitir-se admirar, permitir-se celebrar a beleza, permitir-se viver com mais leveza. E não, isso não é futilidade, é sabedoria. A leveza é uma ferramenta poderosa de expansão. Você já tentou resolver sua vida com peso, com cobrança, com rigidez? E o que isso trouxe? Talvez seja a hora de experimentar outro caminho, um caminho mais suave, mais fluido, mais alegre, porque quando você caminha com prazer, com admiração genuína e com gratidão sincera, a vida flui. E o mais bonito é que esse movimento é espiritual e prático ao mesmo tempo. Você eleva sua vibração, mas também muda sua postura.
se torna mais disponível, mais magnético, mais criativo. As ideias vêm com mais clareza, as pessoas certas se aproximam, as oportunidades surgem e você entende na prática que a comparação só te empobrece, mas a admiração te aproxima da sua melhor versão. Então, se permita hoje olhar para o outro com um novo olhar. Troque-o porque ele e não eu, por se ele conseguiu, então eu também posso. E veja o que acontece quando você para de lutar contra o brilho alheio e começa a se permitir brilhar junto. Porque a vida não é uma competição, é uma dança. E quanto mais você se alegra com a música do outro, mais bonito o seu próprio ritmo se torna. Por fim, o autor nos lembra que não é a teoria que transforma, mas a prática. Não é o que dizem sobre você que define sua trajetória, mas aquilo que você afirma sobre si mesmo, com convicção e alegria. Porque, no fundo, a grande verdade é: você é a lei. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.